Eu tive uma mãe, há umas semanas atrás, que ela mostrou, a filhinha dela tinha 2 meses e ela gravou. Ela gravou para mostrar para o pediatra e mostrar para a gente, mostrar o vídeo da criança, porque ela estava em dúvida se a criança estava de fato acordando ou se estava fazendo aqueles barulhinhos, que são aqueles resmungos. E ela mesma já tinha resposta, na verdade. Ela já sabia que eram barulhinhos, que eram resmungos. Por quê? Entre um ciclo e outro de sono, a criança vai passar por uma fase de sono mais leve. Quando ela passa por essa fase de sono mais leve, ou ela acorda de vez, ou ela tem um breve despertar, que é isso, dá um choraminho, às vezes chora mesmo, dá aquele grito e quando você chega na porta do quarto, a criança já está dormindo de novo. Então, ela passa por essa fase de sono mais leve e ela pode emendar um ciclo de sono no outro. Então, quando o seu bebê dá esse choro, esse choramingo, num primeiro momento, observe o seu bebê. O que essa mãe fez? Ela sempre, quando a bebezinha dela de 2 meses dava esse choramingo, ela ia e atendia a criança com o peito. E ela não atendeu a criança com o peito naquela noite. E aí ela descobriu que a filha dela já podia dormir 6 horas de sono contínuas. Né? Por quê? Porque aquilo que ela tinha era um breve despertar e a criança voltava a adormecer. O grande aprendizado da vida do bebê, assim como foi o nosso também, é esse de aprender a emendar um ciclo de sono no outro. Se a gente mexe na criança, a gente pode despertar a criança de vez, né? Então ela estava naquela indecisão, se acorda ou se emenda um ciclo de sono no outro. Se você movimentar a criança, de fato ela vai despertar de vez. E aí, se você tá lá, pega ela no colo, pertinho, lá, sente o cheiro do peito, o que ela vai querer? Mamar, né? Então, observe o seu bebê. Claro que uma mãe com um bebê de 1 mês está conhecendo o bebê, quais são os sinais de sono que essa criança dá, quais são os sinais de fome, quais são os sinais de indisposição que essa criança dá. Então é normal, dentro do primeiro a 2º mês, a gente atender prontamente a criança e atender muitas vezes com o peito, porque ele é um recurso. Graças a Deus nós temos o peito como recurso também para acalmar a criança, não como apenas como alimento, né, físico, mas também como alimento emocional da criança. Mas com o tempo, a mãe vai conseguindo observar o sinal de fome do seu filho, né? O tipo de choro que a criança dá, o tipo de movimentação que a criança faz quando você pega ela no colo, né? Meio ficar com um pica-pau para frente e para trás, com a cabeça, procurando efetivamente o seio. Então, observe o seu bebê, porque ele é o melhor professor. O livro vai falar de técnicas da visão do autor em relação ao desenvolvimento da criança, mas o seu bebê é o melhor professor para entender se ele está dando naquele momento sinais de fome, né? Ou se ele está fazendo os barulhinhos, que são os resmungos. Então vai acreditando nessa habilidade do seu bebê e apostando na habilidade dele de emendar um ciclo de sono no outro. Se você quer que um dia ele durma a noite inteira, espera. Essa mãe ela filmou durante 2 minutos esse resmungo da criança. A criança resmungava com os olhos fechados, né? E é isso, ela percebeu que a criança já tem a capacidade de dormir 6 horas. Então é legal porque isso vai deixando os pais mais seguros, né? Então ela sacrificou uma noite observando, segurando a ansiedade de não ir atender a criança, e não foi maldade o que ela fez. Ela fez uma observação para conhecer o limite da própria filha. A filha não ficou chorando, se esgoelando. A criança estava de olho fechado, resmungando. Todo mundo sabe o que é resmungar, né? Uhum. Resmungar não tem choro, né? Resmungo é uma reclamação, é diferente de choro, né?